A incrível história emocionante da rainha que se casou com seu próprio irmão no Egito. Ana, uma jovem de 22 anos, olhava para o horizonte da sua pequena fazenda, sentindo uma pulsação inquietante. Desde criança, sonhava com um mundo melhor para sua família, que lutava diariamente contra a dura realidade do interior. Sua avó, uma mulher forte e sábia, sempre a encorajou a sonhar alto, a acreditar que poderia mudar o destino. E, naquele amanhecer, enquanto o sol tingia o céu de laranja, algo despertou dentro dela. Com um brilho nos olhos e coragem no coração, decidiu partir. É hora de mudar tudo, disse a si mesma, carregando a bênção da avó. Ao chegar à cidade, os prédios de vidro refletiam um futuro brilhante. Mas, ao cruzar as portas daquele escritório corporativo, a euforia logo se desfez como um balão furado. O ambiente era frio e opressivo. As colegas de trabalho a olhavam de cima a baixo, sussurrando: "O que uma roça como você está fazendo aqui?" O desprezo era palpável. Ana sentiu o coração disparar, um nó na garganta que a fazia parecer uma intrusa. A força e a resiliência que sempre carregou pareciam desaparecer sob o peso do preconceito. As semanas se arrastavam. A cada dia, Ana lutava para provar seu valor. Mas as provocações a machucavam. À noite, voltava para a casa da avó, onde os abraços carinhosos e as sábias palavras eram seu porto seguro. "Você carrega a força de todas as mulheres da nossa família." Essas lembranças tornavam-se sua âncora, mas a tensão no trabalho crescia como uma sombra sufocante. E, em meio à luta diária, começaram a surgir visões nebulosas de uma ancestral desconhecida. O que sua avó não contava? Essa conexão mística a impulsionava a explorar sua identidade. Certa noite, ainda abalada por mais um dia de humilhações, Ana recebeu uma ligação inesperada. Um historiador, pesquisando sobre sua família, disse que havia um legado escondido. Suas ancestrais também enfrentaram desafios imensos, ele revelou. O coração dela acelerou. Ela sentia a coragem de suas gerações passadas pulsar em suas veias. Aquela descoberta a fez reconhecer sua própria força. Não estava apenas lá por ela, mas por todas as mulheres que vieram antes dela, que lutaram e desafiaram normas. Esse legado era um farol em sua escuridão. Mas agora, Ana enfrentava um dilema. A promoção que tanto desejava estava ao alcance, mas significava sacrificar laços com sua família, com sua essência. E mesmo que sua determinação crescesse, cada passo nesse novo mundo parecia mais difícil. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o coração acelerado, Ana percebeu que a competição pela promoção poderia ser a chave para resgatar sua história. Mas ao olhar para a mesa cheia de pessoas que a desprezavam, a pergunta ecoou dentro dela. O que realmente significava reivindicar seu espaço? A sala se silenciou. O peso do mundo parecia estar em seus ombros. Ela precisava decidir, permanecer em sua concha ou se erguer em busca da verdade. O que aconteceria quando ela finalmente se levantasse e dissesse: "Eu sou Ana, e esta é minha história"? A tensão crescia, e seu coração pulsava com a expectativa do que estava por vir. O dia seguinte começou como tantos outros, mas algo em Ana mudara. A decisão estava se formando dentro dela, como a luz do sol rompendo as nuvens de uma tempestade. Enquanto se arrumava, a imagem da avó a abraçando se desenhava em sua mente. Era um lembrete do quão longe chegara e do quão forte realmente era. Ao chegar ao escritório, o ar parecia mais denso, cada passo sendo uma batalha com seus próprios medos. Ana entrou na sala de reuniões, sua mente frenética. A promoção estava em jogo, e cada candidato ali queria o seu lugar ao sol. Ela olhou para os rostos conhecidos, aqueles sorrisos que não eram realmente sorrisos, mas máscaras. No fundo, o que parecia ser uma competição era apenas um jogo de ego.
A apresentação começou e ela sentiu a adrenalina subir. Cada palavra estava carregada de emoção e significado. Enquanto falava sobre um projeto que havia desenvolvido, viu os olhares mudarem. Estavam surpresos. Era como se ela, aquela garota da roça, estivesse se transformando em uma mulher poderosa diante deles. Uma decisão arriscada se formou em sua mente. No meio da apresentação, ela parou e se virou para os colegas. "Quero saber quem aqui já se sentiu invisível", disse a voz firme. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ela estava expondo sua alma, revelando um pedaço de sua verdade para um grupo que a subestimava. Muitas de nós carregamos histórias que moldam quem somos. Eu sou Ana, e eu não vim aqui para me esconder na sombra. A frase reverberou. Enquanto alguns colegas trocavam olhares surpresos, outros apenas a ignoravam. Mas um homem, sentado ao fundo da sala, levantou a mão. Era Eduardo, o gerente do departamento. Ele tinha uma expressão pensativa, quase admirativa. "Eu valorizo essa coragem, Ana, e acho que muitos aqui precisam entender que cada um de nós tem suas lutas. Estou curioso para ouvir mais sobre suas ideias." Ana hesitou, mas decidiu usar aquele momento. A discussão fluiu e a tensão da sala começou a se transformar em um ambiente produtivo. Ela sentiu que estava resgatando não apenas sua história, mas a de todos que ali se encontravam, mesmo aqueles que a desprezavam. A sensação era eletrizante. Depois da reunião, ainda atordoada, foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e percebeu que seus olhos brilhavam. Ela não havia apenas lutado, havia conquistado um espaço. Mas a luta ainda não tinha terminado. Ao sair, percebeu uma mensagem no seu celular. Era o historiador. "Ana, precisamos conversar. Existe um segredo profundo sobre suas raízes, que pode mudar tudo." Um frio na barriga a assaltou. O que mais poderia ela descobrir sobre sua família? Afinal, o que seria esse segredo que conectava seu passado à sua luta atual? Ana sentia que a história estava prestes a se desenrolar de uma maneira que nunca imaginou. Com o coração pulsando de expectativa e um novo senso de propósito, ela decidiu que não poderia segurar essas respostas por mais tempo. O telefone estava em sua mão, e ao mesmo tempo, seus pensamentos estavam alinhados com sua ancestralidade. Qual seria o próximo passo nessa jornada que misturava o passado com o futuro? O que mais a aguardava? E assim, Ana se preparou para dar um passo adiante, misturando coragem com a descoberta que mudaria seu destino para sempre. Ana ainda estava respirando fundo quando decidiu retornar à sua mesa. O escritório já estava mais vazio, mas a energia daquele dia continuava pulsando em cada canto. Ainda era difícil de acreditar que tinha falado tão abertamente depois de tanto tempo nos bastidores, mas as palavras pareciam ter saído do seu coração sem aviso. Ela sentou-se e a mensagem de texto brilhava na tela, quase como um convite para algo que estava prestes a mudar sua vida. O historiador. O peso do que ele poderia revelar a deixava ao mesmo tempo ansiosa e intrigada. O que poderia ser tão importante sobre suas raízes? O que ela não sabia sobre quem realmente era? A mente de Ana estava uma montanha-russa de possibilidades. Alguns minutos se passaram e o relógio parecia girar devagar. Quando finalmente resolveu que precisava entrar em contato, seu dedo hesitou sobre o botão de chamada. E se fosse algo que ela não fosse capaz de lidar? E se o passado fosse mais complicado do que imaginava? Mas ao lembrar do abraço da avó, sentiu que precisava cavar mais fundo, precisava descobrir suas origens, mesmo que isso significasse desenterrar verdades difíceis. Ela respirou fundo e discou o número, o som da chamada ecoando como um sinal do seu novo propósito. "Oi, Ana, que bom que conseguiu me ligar." A voz do historiador soou calorosa do outro lado. Agora, ele estava a poucos passos de lhe contar algo que poderia transformar tudo. "Eu já tinha algumas informações que precisávamos discutir. Podemos nos encontrar? Eu tenho algumas fotos e documentos que podem te ajudar a entender sua história." Ana sentiu uma onda de emoção. "Claro, onde e quando?" ela perguntou, já ansiosa. "Que tal amanhã? Podemos nos encontrar na Biblioteca Central, às 2. Lá tem um espaço tranquilo para conversarmos." Ela concordou, e o coração bateu rapidamente.
A ideia de descobrir mais sobre sua família a deixava nervosa, mas uma emoção diferente pulsava ao lado dela. Esperança. Esperança de encontrar um caminho que a Ligasse ainda mais à sua identidade. O dia seguinte parecia um sonho distante enquanto trabalhava, mas cada minuto se aproximava daquele encontro que poderia mudar tudo. Quando chegou o horário marcado, Ana se apressou para a biblioteca, seu corpo tremendo de expectativa. A cada passo, ela sentia que estava se conectando a gerações passadas, um fio invisível a ligando a história que estava prestes a ser revelada. A biblioteca era um lugar silencioso, com o aroma do papel e do envelhecido envolvendo cada seção. Era como se estivesse prestes a entrar em um santuário de conhecimento e sabedoria. Quando finalmente viu o historiador, ele estava sentado à mesa, cercado por uma pilha de documentos e alguns cadernos. Suas mãos estavam abertas, como se quisesse acolher aquelas histórias com carinho. Obrigado por vir, Ana. O que eu descobri pode ser difícil de entender, mas sei que você é forte o suficiente para lidar com isso. Ele sorriu, mas havia um peso em suas palavras. Ana sentou-se de frente para ele, a respiração rápida. O que você encontrou? Bom, ele começou, folheando algumas páginas. Tudo começa com a sua bisavó. O que ela passou é muito mais do que uma simples história de família. Enquanto ele começava a compartilhar, cada palavra parecia acender uma chama dentro dela. Os ecos das lutas e vitórias de sua ancestralidade eram claros, e Ana sentiu que estava prestes a descobrir uma parte significativa de si mesma. Mas, antes que ele pudesse revelar tudo, um repentino barulho à porta os interrompeu. Uma figura conhecida entrou, e a expressão de Ana mudou imediatamente. Era Eduardo, seu gerente, e ele parecia agitado. O que ele faria ali? Ana trocou um olhar nervoso com o historiador. O que mais poderia acontecer naquele dia já tão carregado de revelações? Eduardo parecia não notar a tensão no ar. Com passos apressados, ele caminhou em direção à mesa onde Ana e o historiador estavam sentados. O olhar dele estava fixo em Ana, e por um momento ela se perguntou se ele tinha algum conhecimento sobre o que estava prestes a ser revelado. Ana, precisamos conversar agora, ele disse sem rodeios. Sua voz era firme, mas havia um lampejo de preocupação em seu olhar. Eduardo, Ana tentou falar, mas ele a interrompeu. Não posso esperar. É sobre o projeto que estamos desenvolvendo. Uma grande oportunidade vai se apresentar, e eu preciso que você esteja a par de tudo. É uma negociação importante, e sua presença é fundamental. Ele parecia ofegante, como se as palavras fossem uma pressão que ele não podia mais conter. O historiador observava tudo em silêncio, como uma sombra atrás do brilho nervoso das interações de Ana. Ela sentiu um desânimo crescente. O que Eduardo estava dizendo parecia insignificante, comparado ao que ela estava prestes a descobrir sobre suas raízes. Mas eu estou ocupada agora, Eduardo. Estou aqui para descobrir algo importante sobre minha família. Ana respondeu, a frustração começando a transparecer em sua voz. Eu entendo, mas isso é crucial. Você pode perder uma chance única. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Por favor, não me faça insistir. O olhar entre eles era intenso, e Ana podia sentir a pressão do momento. O historiador, que até então mantinha-se em silêncio, fez um gesto amigável. Eduardo, talvez pudéssemos encontrar um meio termo. O que você tem a dizer pode esperar um pouco. Eduardo franziu a testa, mas Ana pôde perceber que ele estava lutando contra os próprios nervos. Não posso simplesmente deixar isso de lado, não depois de todo o trabalho que temos feito. Ele virou-se de novo para Ana. Eu só quero o melhor para você e para a equipe. Ana sentiu a ansiedade crescendo dentro dela. A luta entre sua carreira e sua busca por identidade estava se manifestando de maneira crítica. As palavras do historiador ainda ecoavam na sua mente. O que sua bisavó tinha passado era mais do que uma simples história. Seria possível juntar essas duas partes da sua vida? O diálogo entre Ana e Eduardo continuava se intensificando, e Ana percebeu que precisava fazer uma escolha. Eduardo, eu entendo que isso é importante, mas eu também preciso entender quem eu sou. Essa não é uma decisão fácil, e não posso deixar essa oportunidade passar. Eduardo olhou para ela, a frustração misturada à compreensão. Ele sabia que ela estava em um momento decisivo. O silêncio se instalou entre eles por um breve instante, como se o ar tivesse se tornado denso.
O que você vai fazer, Ana? Você vai se permitir descobrir algo que pode mudar sua vida para sempre, ou vai se prender a essa pressão? A voz do historiador entrou no meio do redemoinho emocional. As palavras do historiador atingiram Ana como um raio. Seu coração parecia querer saltar do peito, e a sensação clara de estar numa encruzilhada a envolvia. Eduardo aguardava ansioso por sua resposta, mas a verdade que ela estava começando a vislumbrar a fez hesitar. Tudo em sua vida estava prestes a mudar. O que ela escolheria? A resposta não estava clara. Ana se sentia dividida entre duas realidades e, no fundo, a pergunta fervilhava. Estaria pronta para viver uma verdade que poderia desafiá-la a cada passo? E enquanto o peso da decisão a envolvia, uma nova mensagem ressoou em seu celular, iluminando a tela com uma notificação. Uma mensagem que poderia ser o toque final que mudaria tudo novamente. Ana sentiu seu coração disparar ao ver a notificação. A mensagem estava marcada com um número desconhecido, mas a curiosidade a puxou para mais perto do celular. O título a fez desviar a atenção momentaneamente de Eduardo e do historiador, que ainda aguardavam suas palavras. A ansiedade se mesclava com a expectativa. Ela clicou e começou a ler. A história que se desenrolava na tela era surpreendente e impactante. Uma rainha egípcia, cujas origens e escolhas eram cercadas de mistério, envolvia-se em uma tradição que desafiava todas as convenções que conhecíamos. A narrativa falava sobre amor, sacrifício e a luta entre o dever e o desejo. Ao invés de trazer apenas informações históricas, parecia tocar em questões universais de identidade, pertencimento e escolhas difíceis. Gostou do título? A voz de Eduardo a trouxe de volta à realidade. Ele parecia nervoso, mas com um brilho de esperança no olhar. Só estamos esperando você decidir. É a sua chance, Ana. Não sei. Ana balançou a cabeça lentamente, quase perdida. O peso da mensagem era tão intenso quanto a conversa que estava tendo com Eduardo. O que ela acabara de ler ressoava com o dilema que já a consumia. Quem ela realmente era e o que estava disposta a sacrificar por essa descoberta. O historiador, percebendo a confusão em seu rosto, decidiu intervir. Ana, tudo isso que você está vivendo pode ser um momento de grande transformação. Às vezes, a vida nos empurra para um caminho que parece incerto, mas é nesse espaço de vulnerabilidade que as maiores revelações acontecem. Eu só quero entender de onde venho, Ana respondeu, a voz embargada. O que essa rainha tem a ver com a minha história? Eduardo franziu a testa e a frustração voltou a fazer presença. Ana, talvez você não perceba, mas a sua busca por identidade não pode ser ignorada. Esta é a sua chance de brilhar no projeto, de ganhar respeito e notoriedade. Você quer realmente abrir mão disso? Os olhos dela brilharam. Eduardo, com suas convicções bem definidas, encapsulava tudo o que ela temia, mas também possuía um brilho que Ana sempre admirou. O que ela realmente queria? Gotas de suor escorriam pela sua têmpora e ela sentiu que as paredes ao seu redor pareciam se estreitar. Com um gesto brusco, Ana guardou o celular na bolsa. Eduardo, eu preciso de tempo. Essa decisão, seja qual for, é mais do que apenas um projeto, é sobre a minha vida. Nesse momento, seu coração ia e vinha como um pêndulo. Era como se o universo estivesse esperando por sua escolha. A tensão no ar era quase palpável e Ana podia sentir o peso da dúvida ao seu redor, como uma névoa densa. E se essa história que você mencionou for uma pista para quem sou? Ela olhou para o historiador, em busca de uma resposta que não havia encontrado no olhar de Eduardo. Um sorriso gentil surgiu no rosto do historiador, que parecia entender bem a complexidade dos sentimentos que a envolviam. Às vezes, somos mais do que as histórias que herdamos, mas elas podem nos ajudar a moldar o futuro que desejamos. Respirando fundo, Ana sentiu um fio de esperança. Era como se uma porta estivesse entreaberta, revelando um mundo novo. Havia algo maior no ar, algo que poderia entrelaçar o passado e o futuro. Então, antes que pudesse pensar duas vezes, Ana puxou da bolsa uma folha amarelada que havia encontrado na velha casa de sua avó e a mostrou a ambos. Eu encontrei isso antes de vir. Pode ser um fragmento da história que estou buscando. Eduardo e o historiador se inclinaram. Os olhos deles brilhavam agora com uma curiosidade intensa.
Enquanto a tensão crescia novamente, uma nova pergunta pairava no ar. Que segredos estavam guardados nas palavras que ela estava prestes a revelar? As mãos de Ana tremiam enquanto ela desenrolava a folha amarelada. O papel estava frágil, quase se desintegrando ao toque, mas a ânsia de descobrir a verdade a fez ignorar o medo de danificá-lo. Ela começou a ler em voz alta, cada palavra desvelando um universo de emoções e segredos. Era uma vez a rainha Nefertari, mulher de um faraó que representava o equilíbrio entre o mundo dos deuses e o dos humanos. Embora amasse seu irmão e marido, ela se viu diante de um dilema. O amor deles era puro, mas o que a sociedade esperava dela era uma prisão. Como conciliar o amor e o dever? Ela recitou, mal conseguindo verbalizar a profundidade da história. Eduardo e o historiador viraram-se um para o outro com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ana podia ver que eles estavam tão absortos quanto ela, mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescente se formava dentro de si. Suas palavras ressoavam em sua alma e, pela primeira vez, viam um espelho de suas próprias escolhas refletido na história da rainha. Por que ela escolheu esse caminho? Ana perguntou, mais para si mesma do que para eles. Mas a pergunta pairou no ar como um eco. O que a motivou a desafiar tudo e todos, mergulhando em um amor que a sociedade abominaria? O amor é uma força poderosa, capaz de guiar ações impensáveis, o historiador respondeu, com um olhar contemplativo. Essa rainha viu no próprio irmão um refúgio e uma conexão que poucos poderiam entender. Ela fez o que achou certo, mesmo que isso a levasse a ser mal compreendida. Ana sentiu o peso das palavras dele. A rainha teve coragem de se despir das expectativas e sonhos da sociedade, mas as consequências de sua escolha não passaram despercebidas. A vida de Nefertari foi uma dança entre luz e sombras, entre liberdade e sacrifício. E o que isso significava para ela? Talvez você também tenha que fazer suas escolhas, Ana, Eduardo disse, a voz mais suave agora, como se finalmente estivesse abrindo espaço para a empatia. Esta rainha pode te mostrar que às vezes a verdade é dolorosa, mas se você souber enfrentá-la, isso pode levar a uma liberdade que você nunca imaginou. O coração de Ana acelerou mais uma vez. A ideia de que sua vida pudesse seguir um caminho semelhante à rainha Nefertari era avassaladora. O passado dela estava se entrelaçando com a história que ela descobria, fazendo cada vez mais sentido. Eu preciso entender o que isso significa para mim, murmurou, mais decidida. Essa história não é só a dela, é a minha também. Os olhos do historiador brilharam com compreensão. Prossiga, Ana. Cada descoberta te levará mais perto do que você precisa saber. Ela respirou fundo, sentindo o peso da bagagem emocional que trazia consigo. E se eu descobrir algo que eu não quero enfrentar? Pensou, angustiada. Às vezes, a verdade é o que realmente nos liberta. Respondeu o historiador, como se tivesse lido seus pensamentos. Encare tudo com coragem, Ana. Um silêncio profundo tomou conta do espaço, repleto de possibilidades e dúvidas. Ana olhou de volta para a folha amarelada, tão cheia de promessas e reviravoltas. Sua mente fervia e um novo impulso de determinação começou a se formar. Mas, antes que pudesse continuar a leitura, uma nova notificação apareceu em seu celular. Era uma mensagem do número desconhecido novamente. O coração dela disparou enquanto ela se perguntava: seria um novo desenvolvimento sobre sua família ou apenas mais confusão? Com uma mistura de ansiedade e expectativa, Ana hesitou por um momento, sua mão pairando sobre a tela. O que poderia essa mensagem trazer? E a rainha Nefertari a guiaria em sua jornada ou a afastaria ainda mais de quem realmente era? Ana se afastou por um momento da folha amarelada, sua mente girando em torno da mensagem. O celular vibrou novamente, trazendo a certeza de que não poderia ignorar mais. Com um movimento hesitante, ela desbloqueou a tela e leu. Ana, você precisa saber a verdade sobre sua família. É mais complicado do que você imagina. Encontre-me onde tudo começou. Um frio na barriga a atingiu. O lugar a que a mensagem se referia era a casa antiga da avó, um espaço repleto de memórias que ela prefere esquecer. O passado ainda ecoava por aquelas paredes, e ali havia segredos que a família tentava proteger com unhas e dentes.
Ana, constrangida, olhou para Eduardo e o historiador, que demonstravam preocupação. Você vai? Eduardo perguntou, com um olhar que misturava curiosidade e apreensão. Não sei, é só um número desconhecido. Pode ser armadilha, ela respondeu, mas a necessidade de descobrir a verdade a impulsionava. Às vezes, é preciso arriscar, Ana. Você não pode ter medo de se confrontar com seu passado, o historiador disse, a voz firme, mas compreensiva. Seja o que for que você descobrir, você não está sozinha. Ana assentiu, percebendo que estava em um ponto crucial da sua jornada. O dilema da rainha Nefertari ecoava em sua mente: amor, família, escolhas e a dolorosa verdade. O que significava realmente confrontar o que a sociedade esperava dela? Após um momento de reflexão, ela tomou uma decisão. Eu vou. Se houver alguma verdade a ser revelada, preciso saber. Eduardo sorriu, orgulhoso dela, e o historiador fez um gesto de incentivo. Com um aperto de mãos, ela se despediu. Tudo na casa da avó parecia se aproximar, como se o destino estivesse a chamando. Quando Ana chegou à casa antiga, uma onda de nostalgia e medo tomou conta. As portas rangiam, as paredes tinham histórias em cada ruga, os cheiros do passado invadiam suas narinas. O coração batia forte, cada passo gerando eco no silêncio. Era um lugar de lembranças, o lugar onde sua avó se sentava para contar histórias, onde as laranjeiras do quintal floresciam e a infância de Ana se desenrolava sob a luz do sol. Ela seguiu em direção ao pequeno escritório da avó, onde sabia que ficar alguns minutos sozinha a ajudaria a colocar os pensamentos em ordem. Ao abrir a porta, sentiu uma onda de calor. Com um olhar rápido, se deparou com objetos que pareciam ter vida própria, lutando para contar suas histórias. Na mesa estava uma caixa de madeira envelhecida. O coração de Ana acelerou. O que havia ali? Com mãos trêmulas, ela a abriu, descobrindo uma seleção de cartas e fotos, repletas de rostos e escritos enigmáticos. A primeira coisa que viu foi uma carta endereçada à sua avó, com uma caligrafia delicada, mas com um tom urgentemente carregado. Era a verdade que sua família tentava esconder? Os sentimentos que passaram de geração a geração e que poderiam se entrelaçar com a história da rainha? Ana estava ali, em um dilema emocional, um espaço onde o passado e o presente se confrontavam com perguntas que precisavam de respostas. E em meio a tudo isso, seu coração disparou novamente quando, ao abrir mais uma carta, uma frase saltou aos seus olhos. Minha querida Nefertari, você deve entender que o amor pode nos unir, mas também pode nos destruir. Uma sombra na porta fez Ana levantar os olhos, e a visão de uma figura familiar a fez prender a respiração. Você encontrou tudo isso, não é? Disse a voz. E ela reconheceu. Era sua mãe, que estava lá vestida em vestígios de apreensão e amor. O que essa revelação significava? Os laços quebrados estavam prestes a ser remendados? Ou o que viria a seguir seria ainda mais doloroso? Ana estava prestes a descobrir que o amor e a verdade poderiam ser mais complicados do que qualquer história que já conheceu. A presença da mão de Ana encheu o pequeno escritório de uma energia palpável. As cartas e fotos espalhadas pendiam entre elas como peso de segredos latentes. Ana abriu a boca, mas as palavras pareciam aprisionadas na garganta. Mãe? Foi tudo o que conseguiu murmurar, uma mistura de surpresa e receio pulsando em seu peito. Sua mãe hesitou, os olhos marejados. Eu não sabia que você viria aqui, pensei que nunca mais voltaria. Sua voz, quase um sussurro, era um conforto e um aviso ao mesmo tempo. Ana percebeu o vazio que existia entre elas, e a forma como o passado havia carregado essa distância. Eu recebi uma mensagem. Preciso saber a verdade sobre nossa família, Ana disse, tentando manter a determinação. Essas cartas, elas falam sobre Nefertari. O que mais você escondeu de mim? Um silêncio pesado pairou no ar. A mãe se moveu lentamente, a mente visivelmente trabalhando. Ana, existem coisas que não podem ser simples. São tão complicadas. Complicadas como? Perguntou Ana, a voz ficando mais intensa. O desejo por respostas era como um fogo que queimava na pituitária de seu ser. O que há de tão difícil em ser honesta comigo? A mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar uma verdade que poderia mudar o curso de suas vidas. Nefertari não é apenas uma rainha qualquer, ela representa muito mais para nós e para a nossa história. Os amores e as desilusões dela reverberam na nossa família até hoje. O coração de Ana disparou.
E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o que você fez? Os olhos da mãe brilharam com lágrimas e ela se aproximou da mesa, tocando uma das fotos. Eu perdi sua avó muito cedo e nunca falei sobre o que aconteceu. Havia segredos. E você tem a mesma força dela, o mesmo espírito. Eu não queria que você tivesse que carregar esse peso. Ana sentiu a raiva e a dor misturadas em seu peito. Carregar que peso, mãe? O que você está tentando me dizer? A mãe hesitou novamente e Ana podia ver uma batalha interna acontecendo. As cartas não são apenas histórias do passado, elas possuem um significado, segredos de uma linhagem que foram silenciados. E eu estava tão assustada que acabei por proteger você afastando os fantasmas, mas estava errada. O pânico crescia em Ana, o queixo tremia enquanto ela tentava processar a nova realidade. Então, o que eu sou? O que nós somos? Você é mais do que imagina. Nossas raízes conectam-se a um legado muito mais profundo, e se Nefertari teve que lidar com suas escolhas, você também precisará lidar com as suas. Ana sentiu o impacto das palavras, como se um novo mundo se abrisse à sua frente. O que isso significava para seu futuro, sua identidade? O brilho do conhecimento de sua linhagem tinha um preço a ser pago, e a avassaladora incerteza engoliu suas esperanças. Ela olhou para a mesa, as cartas e fotos, agora parecendo não só histórias, mas passagens para um novo entendimento. A raiva deu lugar à curiosidade inquieta. Mãe, eu preciso saber mais. Eu preciso entender como todo este amor e dor se entrelaçam. A mãe assentiu, um movimento lento, quase triste. Então, você deve se preparar. A verdade pode mudar tudo. Um novo mistério se formava, enquanto Ana imaginava o que mais poderia ser revelado. Com toda a carga emocional, a necessidade de desvendar os segredos da rainha, da sua própria história, pareciam perturbar a ordem que havia buscado. Mas o que mais estava por vir? A resposta a essa pergunta estava prestes a surgir, levando Ana a um confronto com sua história familiar como jamais poderia ter antecipado. Ana sentia o estômago revirar enquanto a atmosfera ao redor dela se tornava opressiva, como se a própria sala estivesse segurando a respiração, aguardando a revelação. Sua mente trabalhava a todo vapor. A conexão com Nefertari não era apenas uma curiosidade distante. O que isso significava para sua própria essência, para sua vida? Precisamos falar sobre o legado dela, disse a mãe, cortando o silêncio com um tom solene que parecia ecoar pelas paredes. Era um amor proibido, Ana. Uma história de dor e sacrifício que atravessa os séculos. Existiram decisões que moldaram não apenas Nefertari, mas cada mulher da nossa família. Ana sentiu uma pontada no peito. Amor proibido? O que isso tem a ver comigo? O que minha vida tem a ver com um romance do passado? A mãe continuou, com uma intensidade que fazia sua voz vibrar. Tudo. Nefertari tomou decisões que mudaram o destino do Egito. E assim como ela, você terá que fazer suas escolhas. A força dela vive em você, mas isso vem com um preço. A história da nossa família é marcada pela luta. Por isso, eu queria te proteger. Proteger? A palavra ecoava na mente de Ana, mas soava vazia agora. E se eu não quiser essa força? E se eu quiser viver uma vida comum, longe de segredos e dilemas de realeza? A mãe balançou a cabeça, como se tivesse ouvido essa pergunta inúmeras vezes antes. Não é uma escolha que você pode fazer sozinha. Você é parte desse legado. Por mais que você queira, nunca poderá fugir dele. Nossas raízes estão entrelaçadas com a história de Nefertari. As decisões dela reverberam nas nossas vidas. Você, minha filha, é uma herdeira de uma guerra que nunca terminou. O coração de Ana estava acelerado, o desejo por respostas queimando como uma chama viva. Então, por onde começamos? Que segredos são esses que você nunca me contou? A mãe pegou uma das cartas mais antigas, seus dedos tremendo enquanto a abria. Essa carta foi escrita por sua avó, na véspera do seu casamento. Ela estava confusa, receosa. Sabia das repercussões do seu amor e achava que estava destinada a um futuro de solidão. Ana se aproximou, as palavras da avó flutuando diante dela como fantasmas de um passado não resolvido. Por que não me contou? Eu nem sabia que existiam cartas dela.
E o que aconteceu depois que ela se casou? O rosto da mãe se contorceu, como se a lembrança rasgasse velhas feridas. Ela se casou por amor, mas o amor trouxe dor, uma dor que persiste até hoje. A escolha dela foi uma traição aos valores da família e à nossa história, e eu não sabia como te contar, temendo que você pudesse repetir os mesmos erros. Ana sentiu seus olhos arderem. Como havia tanto peso nas palavras da mãe. Se eu não souber a verdade, estarei condenada a repeti-los? Então me diga, mãe, o que mais você escondeu? As lágrimas da mãe escorriam pelo rosto, misturando-se com a poeira do passado que pairava no ar. Nefertari amou, e esse amor foi tão autodestrutivo quanto apaixonado. Ele destruiu reinos, mas também trouxe luz. Você precisa encarar essa verdade, Ana. A história da família não é só dor, mas também redenção. Ana sentiu uma onda de emoção crua. Eu estou pronta. Eu preciso entender. Sua voz estava firme, mas a fragilidade não havia desaparecido. A mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir a porta para um abismo. Então, esteja preparada. Há segredos que podem mudar tudo. Naquele instante, Ana percebeu que sua busca por respostas estava apenas começando, e a linha tênue entre amor e dor estava prestes a ser desvendada. Uma nova pergunta saltou para sua mente. O que realmente aconteceu com Nefertari depois que ela fez suas escolhas? E assim, com a expectativa fervendo em seu coração, Ana deu um passo à frente, ansiosa pela próxima revelação. O ar estava carregado de emoções e o pequeno escritório da avó parecia pulsar com as verdades não ditas. Ana, de pé, sentia o peso das palavras da mãe ressoando em seu ser. Você é parte desse legado. Era uma herança que não podia ser ignorada. A mãe, com os olhos ainda umedecidos, começou a folhear as cartas antigas, suas mãos trêmulas revelando não apenas o que havia sido escrito, mas também as memórias que surgiam à superfície. Nefertari enfrentou oposições inimagináveis, disse ela, a voz agora mais suave. Ela foi forçada a escolher entre seu amor e seu dever, mas todo amor verdadeiro vem com um preço, e isso moldou a vida de todas nós. Ao se casar com seu irmão, desafiou os costumes, desafiou o que se esperava dela. Ana deixou que as palavras a envolvessem. Era uma história mais complexa do que imaginara, uma tapeçaria de coragem e dor. E isso me diz o que sobre minha vida, mãe? Sou eu quem vai ter que repetir os mesmos erros? Não, a mãe respondeu rapidamente. Você não precisa e não deve. A escolha é sua, mas a compreensão do que está em jogo é fundamental. O amor verdadeiro não é apenas sobre felicidade, é também sobre aceitação, sacrifício e, às vezes, solidão. O silêncio se instalou e Ana refletiu. Era a primeira vez que a mãe falava abertamente sobre suas próprias manifestações de amor e dor. Cada emoção parecia se entrelaçar, formando uma conexão mais profunda entre elas. Mãe, se Nefertari pode enfrentar a adversidade, talvez eu também possa. A mãe sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. O que aconteceu com ela não foi puramente uma questão de amor ou dor. Nefertari foi uma mulher que fez escolhas difíceis. Algumas foram sábias, outras não. Eu só queria que você tivesse o direito de fazer suas próprias escolhas sem o peso dessas verdades. E se eu decidir que não quero mais me prender a essas histórias? E se eu quiser seguir meu próprio caminho? A pergunta escapou dos lábios de Ana como uma súplica e um desafio ao mesmo tempo. Essa é a sua liberdade, Ana, a mãe respondeu sinceramente. Mas, ao mesmo tempo, é a responsabilidade que vem com esse legado. Você pode fazer sua história, mas precisa estar ciente do que isso significa para você e para os que vieram antes. Ana sabia que ali estavam as chaves para o seu entendimento, a força para fazer diferente e a liberdade para viver o próprio amor. Mas havia mais. E depois? Ana perguntou, decidida a descobrir tudo. O que aconteceu depois do casamento dela? A mãe hesitou, fitando a janela. Nefertari teve suas lutas,
E após seu casamento, a sociedade egípcia não a aceitou totalmente. A história dela é como uma corrente que arrastou muitas de nós, uma guerra silenciosa. Suas ações mudaram o curso da história, mas também trouxeram consequências. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Quais consequências? Acredito que você precisará descobrir o resto por si mesma. Mas esteja preparada. A verdade pode ser mais complicada do que o amor idealizado. Ana sentiu que cada palavra era uma lâmina cortante, evocando a força e a fragilidade da mulher que a precedeu. Então, o que eu faço agora? Viva, ame, mas faça suas escolhas com clareza e consciência. Nós, mulheres desta linhagem, temos dificuldades, mas também temos uma força incrível. Está em você decidir como utilizar isso. Ana sentiu um peso se dissipar em seu coração. Ali estava um chamado, não apenas para conhecer sua ancestralidade, mas para se tornar a protagonista de sua própria história, capaz de decidir o que é amor e o que é dever. Com um sorriso inesperado, ela abraçou a mãe. Obrigada por finalmente me envolver em tudo isso. Vou honrar nossa história, mas também a minha força. Naquele momento, duas gerações se encontraram. E enquanto apertavam as mãos uma da outra, um novo entendimento emergia, como um raio de esperança em meio à bruma do passado. Ana sabia que estava pronta para enfrentar tudo, e o eco da rainha Nefertari a acompanharia. Agora, ao mesmo tempo que buscava a justiça e o amor que desenharam suas escolhas, ela também entendia que cada passo seria uma expressão de sua própria verdade, transbordando ao longo dos tempos. Este era o momento final dela, coragem pulsando nas veias. O destino estava em suas mãos, e a história, uma companheira leal. Ana sorriu com alegria, enquanto as cartas espalhadas refletiam luz e maneira em sua vida. O que fosse preciso fazer, ela faria, porque agora sabia que era possuidora de um legado. E não apenas para o passado, mas também para o futuro. O mundo estava chamando, e ela estava pronta para respondê-lo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos se conectar com o poder dessas histórias.